Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda a sua vida, transformou a minha. Preciso de Jesus, como a estrela pra brilhar, precisa do céu. Eu preciso de Jesus, como abelha pra viver, precisa do mel. Precisa do mel. Na cruz se entregou pra me dar o perdão, curou a ferida do meu coração. Por mais que eu queira, não posso pagar. O que Jesus fez não tem como explicar. Eu era o réu, ele me absolveu. Foi para a cruz no lugar que era meu. Seu gesto sublime marcou meu viver. É por isso que agora eu quero dizer: Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo desse meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. Jesus é o meu tudo, é o ar que respiro. Jesus é o motivo deste meu suspiro. Jesus é minha fonte de inspiração. Ele é as batidas do meu coração. Jesus é o oceano, eu sou o barquinho. Eu sou o viajante, Jesus é o caminho. Sou página da história que ele escreveu. Eu entrei como nada e tudo ele deu. 13h05. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Mais uma vez estamos de volta com o programa Evangelho para Todos, orientações de Deus através de profetas e apóstolos, dando prioridade ao ensinamento do perfeito representante de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo falou, está
havia falado. Sábado 30 de janeiro de 2021, estamos de volta com o programa Evangelho para Todos. Sou o evangelista Ismael de Castro. Esse é o programa que deve levar até você a orientação do Filho de Deus como prioridade. Não defendo desse espaço aqui de 15 minutos nada daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, e sim verdadeiramente aquilo que o Filho de Deus falou. E a mensagem de hoje, amigo ouvinte, está na sua Bíblia também, está em Mateus. Jesus Cristo falou através do evangelista Mateus, capítulo 13, o versículo 16 e 17, o Filho de Deus traz aqui uma grande revelação, um grande ensinamento que veio do Pai, veio do Criador, meu Criador, seu Criador, Criador de toda a existência e tudo aquilo que existe, tanto em nós mesmos, nós próprios, como também em volta de nós. Então a mensagem está em Mateus capítulo 13, versículo 16 e 17. Pode o inferno se abrir, o mesmo a terra sumir, você está abençoado. Jesus Cristo falou, foi Ele quem falou. E foi justamente Ele quem falou. Está aí na sua Bíblia também, amigo ouvinte. Gostaria muito que você acompanhasse, olhasse para a sua Bíblia para ver se de fato aquilo que está escrito ou aquilo que eu estou falando está mesmo escrito aí na sua Bíblia. Como sempre comenta, amigo ouvinte, Jesus Cristo e os ensinamentos dele não tem nada a ver com uma religião, não tem nada a ver com uma instituição religiosa, não tem nada a ver com uma igreja. E sim, as instituições religiosas, igrejas, adotaram Jesus Cristo para dentro delas, mas Jesus Cristo faz parte do projeto de Deus em favor a mim e a sua vida, em particular. Se converter é mudar o procedimento de conduta, é trazer a orientação de Cristo para a nossa vida, é ser evangélico, ser católico, ser espírita, ser budista, ou seja, qualquer uma igreja, é uma religião, você pode ser. Agora, ser cristão é seguir a orientação de Cristo, a orientação do Filho de Deus. Trazer o reino de Deus para a nossa vida significa trazer a orientação do Filho de Deus para áreas de nossa vida. Como sempre falo para você, o Novo Testamento inteiro, o Antigo também, mostra de que existe no mundo mesmo, na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, existem 3 sistemas que governam e que em algumas áreas escravizam a nossa vida, que é o sistema político, o sistema empresarial e o sistema religioso. Esses 3 sistemas são os que governam o nosso planeta Terra. Esses 3 sistemas governam a sua vida, ou seja, você e eu estamos ligados nesses 3 sistemas. Isso é claro dentro da Bíblia, de uma maneira que nós vamos abrir o nosso entendimento e ouvir, olhar verdadeiramente aquilo que está escrito, sem interesse de defender o que eu acho acima, o que eu penso acima do que Cristo falou. Você vai descobrir que existem esses 3 sistemas, e dentro desses 3 sistemas, político, empresarial e religioso, existe corrupção. Existe a corrupção material, que é o desvio de dinheiro para um outro fim. E existe também a corrupção espiritual, que é quando eu e você invocamos algo achando que é de Deus e não é. Quando produz força sobrenatural em volta ou no decorrer da nossa vida. E essa corrupção, ela existe também. Existe a corrupção espiritual dentro desses 3 sistemas: político, empresarial e religioso. E o mais perigoso deles é o religioso. A corrupção religiosa é a mais perigosa. Por quê? Por causa que está no decorrer do dia a dia, da hora que nós levantamos até a hora que nós vamos dormir, nós servimos a um Senhor, que pode ser Deus e que pode não ser Deus. Podemos servir em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome de uma religião, algo que não vem de Deus. Então é muito importante eu e você ficarmos atentos. Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 13, versículo 16 e 17, ele fala assim, mas bem-aventurado os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouves e não ouviram. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que aconteceu? O moço levantou, pela mão Jesus pegou e viva a mãe devolveu. Jesus Cristo falou,
está falado. Então, amigo ouvinte, Jesus Cristo, ele gava bastante os profetas, né? Ele cita alguns profetas, mas ele fala que eis aqui alguém maior do que os profetas. Ou seja, Jesus Cristo era maior do que os profetas, ele é o Filho de Deus. Então, o que aconteceu é que existe uma salada bastante grande, né? Coisa boa misturada com coisas ruins, e Jesus Cristo acaba sendo assim incluído no meio de as orientações do Filho de Deus, acaba sendo incluída no meio de outras coisas, e ele acaba não sendo o destaque ou a prioridade nas áreas de nossa vida, e de repente não acaba sendo o rei, né? Acaba Deus não reinando nas áreas de nossa vida. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo mostra claramente de que os profetas lá no Antigo Testamento e os justos, homens que nós consideramos dentro da Bíblia, ou talvez condutas, né, que são assim agradáveis ou que são justas ao nosso ver, ele diz que muitos profetas e justos, eles desejaram ver Jesus Cristo, desejaram também ver o que é que Jesus Cristo fazia e também ouvir o que Jesus Cristo tinha ensinado, a palavra dele. Isso é passagem da Bíblia que Jesus Cristo chama os ensinamentos dele de coisas santas e também as orientações dele de pérola. Existe outra passagem também que Jesus Cristo fala que os ensinamentos dele, Jesus Cristo, assim como também os ensinamentos, as orientações, os feitos do Filho de Deus, ele chama, como ele fala, a minha palavra, a minha orientação é espírito e vida. Também Jesus Cristo se afirma ser, dentro da Bíblia, aquilo que verdadeiramente ele é. Em momento algum ele quis se gabar ou dizer assim, eu sou o máximo. Não, é que na verdade ele é o máximo. Ele a Bíblia Sagrada relata de que ele é a plenitude do Altíssimo. Então, o que tinha que se ver de Deus estava nele, Jesus Cristo, na essência do que ele era, justamente naquilo que ele falava e também naquilo que ele fazia. E aqui nessa passagem, ele fala assim, mas bem-aventurado os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos, eles desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Então Jesus Cristo está falando que os profetas do Antigo Testamento e os homens justos, eles desejaram não somente ver a pessoa de Cristo, né, mas também o que ele fazia, e também desejaram ver e ouvir aquilo que Jesus Cristo ensinava, aquilo que Jesus Cristo falava para ser feito, o procedimento que ele vinha ali, ou a regra de conduta que Jesus Cristo tinha trazido. Se você hoje trazer para a nossa vida, você vai ver que existe várias religiões, é claro, e dentro de cada uma dessas religiões existem vários ensinamentos. Esses ensinamentos, entre esses ensinamentos também você encontra o ensinamento de Jesus Cristo. Agora, eu vou citar uma questão que aconteceu comigo quando eu era menininho, quando eu era piazinho lá no sítio. Eu tinha um irmão mais velho e tinha também os camaradas do meu pai. E os camaradas do meu pai, alguns eram vizinhos nossos, já há um bom tempo, eles trabalhavam para o meu pai. E então, eles iam em casa trabalhar e meu pai chegava para mim, né, junto com o meu irmão, e falava assim para nós, dava uma tarefa para nós, falava assim, hoje veio tantos, né, camaradas, e eu quero que, meu pai falava isso, falava assim, eu quero que vocês façam este trabalho, na sequência este, depois do almoço faça este. Esta era a palavra do meu pai. O que acontecia? No decorrer do dia, no meio do dia mais ou menos, o meu irmão tomava uma decisão totalmente contrária do que meu pai falou, assim como os camaradas mais antigos, eles tomavam a rédea de tomar a decisão por si próprio, ignorando assim a orientação do meu pai. E eu chegava às vezes para o meu irmão e falava para algumas pessoas que estavam ali, eu chegava e falava, viu, mas o pai falou que era para fazer isto. E eles diziam para mim, fica quieto, você não tem nada que se envolver com isso. Então a orientação religiosa também é desta maneira. Jesus Cristo falou isto, mas podemos ignorar o que ele falou se você quiser. Quando o meu pai chegava de tarde, é claro, naturalmente, ele ficava brabo e descontava em mim e meu irmão, é claro. Então assim também é a orientação do Filho de Deus. Aquilo que Jesus Cristo mandou fazer é prioridade. Indiferente se alguém quer ser igual a ele,
quer ser mais o maior. Então assim também é toda casa que tem um Senhor, toda a nossa casa, nosso corpo é comprado em uma casa, assim como o ambiente ali dos muros que separa ou a chácara sua, aqueles marcos lá é a sua casa, né? Ali existe um Senhor. Esse Senhor, você deve olhar claramente, você deve olhar para ver quem é que é o Senhor. Por exemplo, assim, é a palavra de quem está predominando? É a de Jesus Cristo? Então você tem sobre você o reino de Deus. Não é a de Jesus Cristo? Não. Então, infelizmente, você está desligado do Pai. Ah, não, mas é um profeta. Pode ser um profeta. Como eu sempre falei, meu irmão falava que tem que ser dessa maneira. Pessoas mais velhas, mais antigas ali, respeitadas por mim até hoje, falavam que sim, dessa maneira. Mas essa não foi a maneira que meu pai falou. Meu pai disse que é para ser assim. Então assim também é a orientação do Filho de Deus. E nessa passagem aqui, ele deixa bem claro isto. Muitos profetas e justos desejaram ver o que eles estavam vendo. Também muitos profetas e justos desejaram ouvir a orientação do Filho de Deus, porém não ouviram. Mas Jesus Cristo falou: bem-aventurados os vossos olhos porque estão vendo, e os vossos ouvidos porque ouvem. Certo, amigo ouvinte? Espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua vida e que nós vemos cada dia que passa, olharmos até que ponto isto vem verdadeiramente de Deus, até que ponto foi o Pai que mandou, até que ponto foi o Pai que diz. Como o próprio Jesus Cristo fala lá em João 14, versículo 21 até o 24, ele deixa bem claro que o mandamento que vos trago, a orientação que vos digo, ela não vem de mim mesmo, mas sim do Pai que me enviou. Amigo ouvinte, forte abraço, o Júlio Albano, também o Rosalino Vera, amigos do Almoxerifado Industrial. Forte abraço a cada um de vocês, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus e até amanhã, 13h, Deus que anda abençoando. Estarei de volta, trazendo para você a orientação do Filho de Deus como prioridade. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Primeiro lugar, no coração do ouvinte.